Olá, boa noite, tudo bem? Vou esperar um bocadinho, ver se aparece alguém. Estamos aqui para mais uma live com a nossa convidada hoje, Lidiane Bragunci. Eu vou só convidá-la para se juntar a mim. Olá, Olá, boa noite, tudo boa bem? noite, tudo jóia, Marta? E você? Também, Opa, tudo bem. Ave Maria, tô colocando aqui um monte de filtro maluco. Olá, Acho que estamos quase sozinhas, esperar um bocadinho a ver se entra mais alguém, claro, dar um bocadinho de tempo. Já temos aqui mais algumas pessoas. Boa noite, Joana, Liliana, Ana. boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Começar o fim de semana. Vamos descansar, né? Chegamos aí Ah, nas férias da Páscoa. Não, não vamos descansar, só as não, crianças. férias com crianças não há descanso em férias de Páscoa. Só as crianças não terão Não, escola, elas, sim, gente. sim, elas descansam. Segue Elas meu descansam, nós trabalho. não, continuamos. Pronto, já temos aqui algumas pessoas. Vamos. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu vou-me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Marta Coutinho e estou aqui na qualidade de organizadora do Congresso no Clico. E estou aqui para conversar um pouquinho com uma das nossas palestrantes, a Lidiane Bragunci, que é nutricionista brasileira, neste momento cá em Portugal, a fazer-nos companhia durante uns anos. Um, e vamos ficar aqui um bocadinho à conversa sobre quem é a Lidiane Bragunci e sobre o que é que nos vai trazer no Congresso no CLIP. Para além disso, vou só aqui anunciar que nós vamos ter temos um sorteio a decorrer que vai ser feito no final desta live. Para isso, têm de ir, para começar, têm de ser seguidores da nossa página do Instagram, do Nuclico. Basta ir à página por a seguir. Depois, têm de fazer um gosto na primeira publicação que nós fizemos sobre esta live, a anunciar esta live. Comentar com o nome de três pessoas que não podem perder esta live e estar até ao final da live e partilhá-la também. São alguns requisitos, mas basta irem ao post que anunciou esta live e tem lá todos os requisitos necessários. É só cumpri-los todos e no fim vamos sortear um acesso essencial ao nosso congresso para quem cumprir esses requisitos. Caso ninguém cumpra, vamos ver como é que vamos fazer, mas não vamos deixar de sortear esse, ou pelo menos tentar atribuir esse acesso essencial. Para além disso, para quem ficar até ao fim da live, ainda vamos ter alguns presentes, algumas surpresas que podemos, de que vamos falar no final, mas é só para quem ficar a assistir-nos até ao fim. E para não me demorar muito mais, vou passar a palavra à Liliane e vou começar com uma pergunta muito simples, que é quem é a Lidiane Bragunça? Quem sou eu, né? No Brasil costumava ser bem mais conhecido do que aqui em Portugal. Sim, exato. Bom, pessoal, muito boa noite. Marta, eu agradeço muito o seu convite, me sinto muito honrada de estar tão há pouco tempo aqui e já participar, né, de um evento e integrar a equipe de vocês na disseminação de Uhum. conhecimentos tão inovadores, né? Então eu quero parabenizar você e a comissão organizadora por esse evento e desde já me colocar à disposição, né, para compartilhar as minhas experiências nessa temática do comportamento alimentar. Bom, quem sou eu? Sou formada, sou nutricionista já formada há mais de uma década, né, há 12 anos, e vim trabalhando no Brasil com comportamento alimentar há aproximadamente 8 anos. Trabalhava com uma nutrição tradicional, mas desde o final da minha graduação eu iniciei o trabalho com comportamento alimentar no mestrado, com pessoas com obesidade e síndrome metabólica.
e a gente testou no mestrado dois tipos de abordagem: a abordagem tradicional da nutrição e uma abordagem baseada no comportamento alimentar. E desde então, eu não parei de estudar a respeito desse assunto, porque me convenci com a minha pesquisa, a minha investigação no mestrado, que esse era um caminho. A gente avaliar o comportamento das pessoas para aí intervir é muito mais efetivo para que as pessoas consigam não só regular o peso, mas sustentar a perda de peso no longo prazo. Então, eu passei a entender um pouco mais sobre o efeito da nossa abordagem baseada na redução do peso, na melhora dos exames. Comecei a me convencer de que talvez essa abordagem pudesse ser um pouco mais gentil, um pouco mais, um pouco menos impositiva, um pouco mais flexível. E desde então venho trabalhando, e eu costumo falar que algumas vezes até militando. Tem algumas pessoas que torcem um pouco o nariz para esse tipo de expressão, né? Porque, na verdade, a gente, para fazer qualquer mudança na nutrição, a gente precisa de um envolvimento social muito forte, tem que ter um apelo social muito forte para que a gente consiga fazer qualquer movimento de mudança. E desde então eu venho falando: olha, dieta não funciona, há quase uma década, né? E a gente precisa pensar em outras maneiras de abordar a mudança de comportamento, a mudança alimentar. A gente precisa refletir se o que a gente está fazendo tem funcionado ou não. E aí, desde 2018, eu tinha a vontade de voltar para a vida acadêmica, porque finalizei a minha pesquisa de mestrado em Minas Gerais, numa universidade federal em Minas Gerais, no Brasil. Mas me tornei mãe, fui fazer outras coisas na vida. Nesse período, a minha mãe teve uma questão de saúde importante, então eu tive que me afastar da vida acadêmica. Mas depois disso eu comecei a trabalhar em parceria com pessoas, com nutricionistas que tinham a mesma visão que a minha a respeito da alimentação. E encontrei a Natália, que também foi convidada para fazer uma live aqui nesse perfil há uns dias atrás. E Natália foi, então, a minha sócia no Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva por 6 anos. Perdão. A gente teve um trabalho muito importante durante esse período na divulgação, na consolidação da mudança de mentalidade de vários nutricionistas, de milhares de nutricionistas brasileiros. E foi nesse caminho que nós nos conhecemos, né, Marta? Marta conheceu Exatamente. o Instituto e fez algumas das nossas formações. E a gente também fundou uma editora nesse período de trabalho. A gente tem alguns livros, algumas obras que foram construídas com a colaboração de nutricionistas referências, nutricionistas, médicos, enfim, uma equipe grande de profissionais que são referência na área de comportamento alimentar no Brasil. E com isso, a gente foi mudando o modo de fazer nutrição no Brasil. E eu tenho muito orgulho de dizer que o nosso trabalho contribuiu muito para que os nutricionistas encontrassem um outro meio de fazer nutrição mais gentil, mais humanizado, centrada no sujeito e não na doença. Enfim, no final de 2020, eu estava decidida a retornar para o doutorado, que é doutoramento aqui em Portugal, né? Que se fala. Então, eu comecei a fazer contatos com algumas pessoas que eu já conhecia em Portugal, porque eu fui co-orientadora de um trabalho de mestrado na Universidade do Porto, e estava decidida a retomar a minha carreira acadêmica fora do Brasil. Então, fazendo alguns contatos com pesquisadores da Universidade de Coimbra, eu fui aceita para o doutoramento em psicologia na área também do comportamento alimentar e perturbações alimentares. Então eu vim para cá, né, por isso, e permanecerei aqui em Coimbra por 3 anos, até concluir a minha pesquisa. E o foco principal do meu trabalho é entender o efeito de mindfulness, né, da mudança
na alimentação por meio da alimentação consciente, por meio da não dieta, mas sim por um aumento na consciência dos sinais internos de fome e de saciedade, das emoções, do aprender a se regular nas emoções sem descontar na comida. E aí a gente vai trabalhar principalmente com estudantes de nutrição, porque a gente percebe que no meio da nutrição existe uma prevalência muito grande de transtornos alimentares, de perturbações alimentares, não por acaso, porque a gente acaba, e isso é o gancho, né, para a minha fala no Clico. Não por acaso a gente tem um grande volume de profissionais que acredita que se aprender a teoria da nutrição, se você conseguir se formar nutricionista, você vai conseguir mudar a si mesmo, né? Exato. Se você tem o acesso ao conhecimento, você vai se modificar. Isso é um engano imenso. É muito mais complexo. É muito mais complexo, porque quando você se coloca no papel, né, de profissional, a sua postura não é uma postura de abertura para modificar, para olhar para os seus próprios comportamentos e analisar. Muito pelo contrário, o que acontece quando a gente quer tratar uma perturbação alimentar, um comer transtornado ou um transtorno alimentar, um distúrbio alimentar propriamente dito, porque existe uma diferença, né, entre um e outro, você precisa, primeiro, assumir a postura do paciente, do cliente, né? Você precisa estar no lugar de ser ouvido o tempo todo. E quando você está no papel do profissional, você não consegue assumir esse papel de ser ouvido, de estar no lugar da pessoa que é cuidada, né? E aí o que acontece é que a gente acha que, ok, aprendi que eu tenho que fazer assim, então eu vou fazer assim comigo e vai tudo se resolver. Mas não resolve. E aí o que acontece é que o nutricionista, ele acaba se formando, ele acaba concluindo a graduação ainda com transtorno alimentar ou com um comer, né, transtornado, e ele começa a reproduzir isso na prática clínica dele. Ele começa a se sentir muito mal porque ele não consegue mudar o comportamento das outras pessoas e muito menos o dele. Uhum. Ele não consegue perceber progresso e evolução ao redor. E ele se torna um profissional inseguro porque ele tem uma questão e ele não se sente capaz de ajudar o outro a resolver a questão porque ele não consegue resolver a si mesmo. Então, pode falar? Eu diria que temos de assumir com duas posições completamente diferentes, a do profissional e a do paciente, da pessoa que está do outro lado que precisa do cuidado. Nós não conseguimos ser as duas coisas em Não simultâneo. Ninguém conseguimos. consegue ter dois. Portanto, nós temos de pensar que quem está, o profissional não se consegue tratar a si próprio precisamente porque não consegue assumir essa duplicidade de papéis, não é? Portanto, Exato. enquanto não conseguimos perceber isso, e depois há uma pressão também muito grande sobre profissionais de nutrição que têm Sim. de ser de determinada maneira, Modelo. ter determinada Modelo. imagem, ter determinado. E essa pressão, não mudar essa mentalidade é muito difícil na sociedade para que essa pressão deixe de existir esteja a ser tão forte, porque as pessoas acabam por ficar mais adoecidas quando já têm esses transtornos, porque a pressão está ali e é constante. E vamos a Sim. qualquer sítio e as pessoas estão a olhar para o que nós comemos, estão a olhar para o que nós compramos, estão a olhar para como nós somos Para e a os julgar corpos. Uhum. constantemente, não é? E a ver o exemplo. Exato, exato. E aí você fica com aquela síndrome do impostor, né? Eu não sou capaz de fazer esse trabalho porque não consegui me tratar. Só que ninguém trata a si mesmo. E uma coisa muito importante a gente frisar também é que a gente não precisa estar curado para ser facilitador de mudanças dos outros, né? Eu gosto muito de falar isso para os meus alunos, e isso tira um peso imenso das costas deles, porque eu não preciso ter superado completamente um problema para que eu tenha autoridade para falar sobre esse problema. Eu posso, no percurso, me tratar, mas eu preciso estar aberta a isso, né? A me tratar, a olhar para as minhas questões, porque quando eu fico ali cobrando
internamente, inconscientemente, ser um modelo de perfeição, tanto no comer quanto na minha aparência física, e acreditar que essa minha aparência física vai determinar o meu sucesso ou o meu fracasso no trabalho, eu acabo ficando ainda mais adoecido. E eu me deixo de cuidar, né? Eu deixo de me colocar no papel de ser cuidado. E o nosso tema no Clico vai ser exatamente isso. Como é que a gente pode, enquanto profissional, assumir uma postura de ser cuidado e a importância disso na performance do nutricionista enquanto profissional de saúde, né? Quanto mais eu me coloco no papel de ser cuidado, melhor eu consigo, de uma forma muito mais potente e efetiva, eu consigo olhar para as minhas questões, encontrar saídas para essas minhas questões e então conseguir ser facilitador da mudança do outro. Mas a gente precisa assumir esse papel, essa postura. E eu percebo também, Marta, que normalmente, quando a gente escolhe a profissão da área da saúde, existe uma certa vocação, um desejo muito forte em nós de cuidar do outro, de auxiliar. E isso é uma grande armadilha, porque quanto mais a gente cuida do outro, menos a gente olha para a gente, mais dependente do feedback externo eu sou para validar a minha capacidade. Então a gente vira um eterno buscador de feedbacks positivos nesse trabalho. E aí a gente fica viciado nesse feedback positivo, né? A gente se torna um escravo do meio, né? Então não é raro eu perceber médicos extremamente workaholics, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, com extensas jornadas de trabalho, e não é só a motivação financeira que faz com que esse vício em trabalho aconteça, mas essa necessidade de feedback, dessa pessoa se provar como muito boa, né, naquilo que ela faz e ela ter a todo tempo a necessidade de receber esses feedbacks do nossa, como essa pessoa é devotada, como essa pessoa é dedicada, é uma pessoa responsável. Isso é uma grande armadilha, porque inevitavelmente o resultado desse excesso de trabalho vai ser a exaustão, o burnout, a depressão, a ansiedade, que é o que a Uma gente está maior vivendo. necessidade de cuidar. Uma maior necessidade de se cuidar que não é atendida e vamos andar ali no ciclo disso Num tudo. ciclo, exato. E aí a gente se identifica de tal maneira com a necessidade desses feedbacks que a gente acaba achando que nós somos o nosso trabalho. Nós não somos o nosso trabalho, nós somos muito além dele. Eu não sou Lidiane nutricionista, eu sou a Lidiane, que é mãe, que é nutricionista, que é gestora, que é professora, que é filha, que é amiga, que é que gosta de cantar e dançar no banheiro, né, nas horas vagas, enfim, ou na casa de banho, como aqui em Portugal se diz. Eu sou uma pessoa que gosta de rir, se divertir de coisas bobas. Nós não somos o nosso trabalho. E o mundo, né, está cada vez mais reforçando isso, que se a gente não for produtivo, útil, nós não servimos. Nós não podemos, nós não temos o direito de existir. E mesmo as jornadas de trabalho são cada vez mais longas. Embora haja países a testar jornadas de trabalho mais curtas e jornadas de trabalho de menos horas, a maior parte na maior parte dos locais as jornadas são longas e as pessoas Longas. têm, a maior parte do dia é dedicado ao trabalho e à profissão, e em termos de socialização, então agora com a pandemia, é tudo muito reduzido e nós verifica-se, aliás, basta ver com a pandemia, com a falta dessa parte da socialização, da parte lúdica, da parte de lazer, nós vemos os problemas a surgirem e parece que de repente o mundo inteiro ficou adoecido noutras, que não da pandemia, com outras pandemias que não a que existia, não é? E, portanto, isto não é novo, isto só se agravou, não é? Estas coisas não é uma. É lógico que há problemas que surgem pela pandemia, não vamos minimizar, obviamente, mas esta questão das pessoas se assoberbarem e de estarem
muito agarradas ao seu trabalho e viverem para o trabalho, também vai criar um adoecimento e uma falta de cuidado e acaba por agravar questões que já lá estão, só que não são Sim, tratadas e vai agravar, não é? E sim, nós verificamos isso cada vez mais e esta pandemia acelerou e exacerbou em muito, porque as pessoas, mesmo aquelas pessoas que tinham esses cuidados, deixaram de conseguir tê-los e acabaram por viver ali muito enclausurados. Portanto, acaba sim. por haver ali, pelo Porque menos, não houve a separação entre a casa e o ambiente de trabalho. Então, a gente não parava de deixou de trabalhar existir. nunca, Né? Portanto, né? mesmo naquelas pessoas que até tinham essa separação, isso deixou de existir e, portanto, verifica-se esta necessidade que temos de ser. Não somos só o trabalho, não é? Não somos. E não temos que ser. Eu vejo algumas pessoas próximas, né, conhecidas, sentindo muito orgulho de atender um telefonema do chefe aos finais de semana, dizendo: Nossa, como eu sou muito ocupado, muito útil, né, muito necessário no trabalho. Isso é um grande problema. A gente se orgulhar de estar extremamente sobrecarregado, e nós mulheres especialmente, a gente não tem que se orgulhar de estar sobrecarregado. Tem alguma coisa muito errada se a gente está sobrecarregado demais. A gente está assumindo papéis que não são nossos, né? De cuidado de pessoas ou sobrecargas que não são nossas, ou a gente não está sabendo colocar limites ou a gente está precisando reconhecer o nosso valor para além daquilo que a gente faz para ser útil, para ser produtivo, né? Claro. E pode falar. Não, só disse claro, sim, sim. Estava a Sim, concordar. e então é importante, é urgente que a gente consiga encontrar meios de se cuidar enquanto a gente cuida do outro. E há um dado, né, especialmente entre profissionais de saúde, que profissionais de saúde, o índice de burnout, né, que hoje tem sido muito falado e que inclusive agora tem um DSM, né, um código de doenças de saúde mental, é, porque essa necessidade de cuidar do outro faz com que a gente deixe de olhar para a gente e a gente fica exausto. A gente entra num looping de sobrecarga que isso faz com que a gente saia do combate completamente e deixe de ter qualidade de vida por muitos anos. Então a gente precisa olhar para isso e também com um olhar pragmático. Por quê? Porque quando a gente entra nessa sobrecarga, só quem já teve uma doença, né, dessa natureza, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, um burnout, pânico e etc., sabe o custo físico, emocional e social que tem para que a gente consiga cuidar disso. Então a gente fica ali naquele desejo, naquele pensamento de eu não posso parar, eu preciso disso, eu preciso dessa renda, eu preciso não cuidar de mim não é uma prioridade e etc. E aí quando a gente sai de combate, quando a gente precisa se tratar, aí o dinheiro deixa de entrar. E aí do que valeu correr 100 metros e ficar um ano curando a Claro. lesão, né, parado, É. porque a gente não conseguiu se dar aquilo que a gente precisava. Então, eu tenho pensado muito e falado muito com os nossos nutricionistas, né, com os nossos alunos, com as pessoas próximas, que a gente precisa ter um tempo pra gente. A gente precisa ser pessoas, né, cultivar esse ser para além do nosso trabalho, essa identidade que vai além daquele, né, da nossa assinatura, do nosso registro da ordem de nutricionistas, que faça com que a gente consiga respirar um outro ar que não seja o do servir constantemente o outro, atender às necessidades do outro, para que a gente consiga atender às nossas próprias necessidades. E isso paradoxalmente nos faz ser um profissional melhor, né? É muito maluco isso, que quando a gente passa a tirar o foco do cuidado com o outro e foca no próprio cuidado, a gente consegue, de uma forma muito mais efetiva, ajudar quem está diante da gente precisando de fato do nosso trabalho, né? Então, esse é o meu convite para as pessoas que estão inscritas no Nuclico e para quem ainda não se inscreveu, se inscrever, porque lá a gente vai abordar
alguns dados e maneiras de como é que a gente pode fazer para se cuidar, para conseguir cuidar melhor do outro que nos busca, pedindo ajuda. Muito obrigada. Só por esta conversa já dá para perceber que vai ser uma palestra extremamente rica e extremamente hum, eh, transformadora e cheia de conhecimento e de partilhas importantes. Obviamente que tínhamos muito mais para conversar, mas vamos deixar o resto para o dia 28 no Congresso e convido toda a gente que está a assistir agora e que possa assistir. A live vai ficar gravada, portanto podem assistir mais tarde. Todos quantos assistirem a inscreverem-se no Nuclico. Eu penso que dentro das pessoas que estão a ver-nos, deixa-me ver quantas é que estão neste momento. Portanto, eu disse que ia haver algumas surpresas e neste momento eu não sei quantas pessoas estão neste momento a assistir. Estão só 3 pessoas. E então as duas pessoas uma pessoa por acaso é da organização e portanto as outras duas irão ganhar um desconto de 15% no acesso à escolha que quiserem para o nosso congresso. Vão receber uma mensagem privada a dizer-lhes qual o código que devem usar quando se inscreverem, caso queiram inscrever-se, obviamente. É claro que nós aconselhamos a inscrever, vai ser super interessante, mas vão receber 15% de desconto para qualquer um dos assentos. Depois, o sorteio nós não vamos fazer hoje porque não temos comentários na publicação, portanto ninguém cumpriu os requisitos todos, de modo que não temos as pessoas necessárias para fazer o sorteio e, portanto, teremos de o fazer mais adiante iremos fazê-lo e vamos informar como é que vamos fazer, uma vez que este ficou sem efeito, mas vamos informar como é que vamos fazer. Para quem, de nada, Joana, esteve a assistir à live, nós é que agradecemos a presença. Não foi, é um presente pela companhia. Agradeço a presença de todos quantos puderam estar connosco e agradeço a Lidiane por ter aceito o convite para participar no Nuclic e para estar aqui hoje à conversa um bocadinho. É sempre bom ouvir e, e contar com as tuas experiências e a sabedoria com que nos brindas sempre que falas. Eu sou suspeita porque sou fã, quer das nossas 3 convidadas das lives e de todos os palestrantes que nós convidamos. Nós convidamos sempre pessoas não só com que nos identificamos, mas que gostamos de ouvir falar e que achamos que as outras pessoas também vão gostar e, portanto, somos sempre um bocadinho suspeitas para falar. Mas esperamos que tenham gostado deste bocadinho e que gostem do nosso evento que está pensado para levar o de melhor existe neste momento e o que melhor sabemos fazer e dar-vos um bocadinho das experiências de profissionais com muita experiência nesta área. Marta, eu agradeço o convite. Quero honrar a iniciativa de vocês. Eu me vejo muito, há alguns anos atrás, nesse caminho que vocês estão trilhando nesse momento, né? 6 anos atrás, quando começamos, Natália e eu, nessa jornada de trazer uma nutrição diferente, era também um terreno muito árido. Eu vejo que hoje a gente também está vivendo tempos muito difíceis, né? Um terreno muito árido nas questões corporais, nas questões da alimentação como um todo. Claro que sim, como efeito da pandemia e com uma crise econômica que nós, né, estamos atravessando, uma crise política em todo o mundo. E pessoas que se desafiam a fazer o além daquilo que fazem, né? Você poderia não se incomodar em ter que organizar um evento, você e a sua equipe,
para algumas pessoas, né? Mas você fez isso. E isso é muito louvável. E eu queria honrar e parabenizar essa coragem e essa iniciativa de vocês, para que vocês não desistam, que vocês sigam nessa jornada, que os frutos serão colhidos em algum momento, mas que vocês sigam perseverando, que vocês sigam insistindo em disseminar esse conhecimento de forma tão desinteressada e de forma tão solidária com as pessoas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Obrigada nós. por quem esteve aqui assistindo, por quem vai assistir ainda a nossa gravação nessa live e até o Nuclico. Até ao Nuclico. Boa noite a todos. E até dia 28 e 29 no Nuclico. Deus, Lidiane, obrigada. Um beijinho. Beijo, tchau, tchau.